inicia o Sermão do Monte, e os 12 primeiros versículos falam sobre as bem-aventuranças do Senhor. Nós estamos fazendo a exposição de cada uma das bem-aventuranças, domingo após domingo. Hoje nós vamos nos deter ao versículo 8, mas inicialmente vamos ler até o verso 12. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas e viveram antes de vós. Vamos orar. Deus eterno, nós confessamos, Senhor Deus, agora há pouco, que o nosso coração é miserável, que dentro de nós, Senhor Deus, não for a tua ação graciosa, não há bem algum. Mas o Senhor disse que só te verão aqueles que têm coração limpo. Nos ensina, Senhor Deus, a entendermos esta verdade, para que um dia possamos te ver. Em nome do teu Filho, te peço, fala ao nosso coração. Amém. De fato, irmãos, é um desejo justo o fato de querer ver a Deus. O homem que se achega a Deus por meio de uma religião, ele de alguma forma quer ver Deus. E as pessoas tentam ver Deus de maneiras estranhas à sua palavra. Até em alguns cânticos, em algumas músicas, nós percebemos que o homem diz que quer ver a Deus, que quer ver a glória de Deus, e aliam isso ao poder, àquilo que ele pode fazer. Parece-me que não é este ponto que está sendo tratado na bem-aventurança do versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Por que nós não podemos ver a Deus, então? Porque Deus não se mostra como Ele é. No início, Deus conversava com o homem. No início, Deus tinha comunhão com o homem. Mas há um problema nesse relacionamento entre o homem e o homem querer ver Deus como nós imaginamos. Há um fato claro que é um problema essencial, um problema da natureza divina. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Portanto, quando Deus aparecia a Adão, nós não sabemos como ele aparecia, mas de fato ele conversava com Adão. O problema é que Deus e o mal não combinam. Jeremiah Burroughs diz que Deus e o mal são como fogo e água. Um está pronto para consumir o outro. Imediatamente, fogo e água não combinam. Deus e o mal também não. Como resolver esse impasse? Deus tinha comunhão com o homem. Deus vivia em plena comunhão com o homem, mas o homem peca. E Deus Santo não pode ver o pecado, não pode subsistir diante do pecador.
Deus começa a tratar de outra forma com o homem. Deus começa a se relacionar com o homem de uma maneira diferente. Ainda pactualmente, porque no início era pactual, era uma aliança que Deus tinha feito com o homem, de maneira que o homem traria as suas obras e Deus o receberia. Agora, a relação de Deus com o homem, ainda pactual, ainda debaixo de uma aliança, mas com um aspecto diferente. Para que Deus pudesse ter comunhão com o homem, para que ele pudesse conversar com o homem, para que ele pudesse viver diante do homem, era necessário um mediador. O homem não poderia mais ter aquela imagem diante dele. Deus não poderia se fazer presente diante de Deus, porque senão ele iria ser consumido. O Senhor expulsa graciosamente Adão e Eva do paraíso, porque diante da presença de Deus eles não poderiam sobreviver. E para também que eles não tomassem do fruto da árvore da vida e não permanecessem naquele estado, Deus os expulsa da sua presença, expulsa do seu jardim. Vai tratar agora com o mediador. A promessa é dada ainda em Gênesis 3, quando o Senhor diz que nascerá um filho. Mas Deus trata com alguns mediadores no Antigo Testamento, antes que esse filho nasça. Deus trabalha através de Noé. Noé ouvia a voz do Senhor e falava à sua família. Deus falava ao seu povo por meio de um mediador. Mais à frente, Deus continua falando com o povo através de Moisés. Moisés sobe ao monte e volta com a palavra do Senhor. Mas o povo não tem mais livre acesso, não pode mais ver o Senhor. Interessante, irmãos, que a própria visão de Deus passa a ser terrível depois da queda. Eu queria que vocês abrissem comigo em Êxodo capítulo 19. O povo de Deus foi levado até o pé do monte, retirado do Egito, salvo por Deus e levado ao pé do monte. Mas quando esse povo se chega ao pé do monte, a visão é terrível. A partir do verso 15: disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Ao anoitecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo estava no arraial e se estremeceu. Moisés levou o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Perceba o que está sendo descrito, irmãos. Deus tira o povo do Egito e leva esse povo para o pé do monte, onde eles deveriam adorar. Eles veriam a Deus. Como esse povo vê Deus? No Éden, Adão via Deus, conversava com Deus, e uma conversa amigável, amistosa. Depois que o homem peca, Deus não pode subsistir diante do mal, coloca um mediador, mas mostra todo o terror da sua presença. Deus que consome o mal. Deus que não pode estar diante do mal. Eles olham e veem trovões, relâmpagos. E Moisés, quando os tira e coloca diante do monte, os trovões e relâmpagos eram a própria imagem de Deus se mostrando como grande juiz. Então, como é que essa relação poderia ser novamente restabelecida? O mesmo capítulo 19 de Êxodo traz nos versículos anteriores, do verso de 1 até o verso 17, várias indicações de como Deus iria resolver esse problema. Especialmente no versículo 10, é dito o seguinte: disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje, e amanhã lave ele as suas vestes, e este
do Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte. Perceba, para que Deus pudesse estar à vista do povo, o povo precisaria se purificar. Ou seja, o homem pecador, para se chegar diante de Deus, precisa se purificar. E aí, rituais de purificação foram dados à sombra do que ocorreria no Novo Testamento, com a purificação perfeita de Cristo. Já traçamos aqui, irmãos, então, uma estrutura. O homem está longe de Deus por conta do pecado. E a única forma que ele possa voltar a ver Deus é por meio de purificação. Estando puro, o homem volta ao encontro do Senhor. E é isso que acontece. Capítulo 20, verso de número 18. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Irmãos, eles estavam purificados. Deus se apresenta, mas eles têm medo. Moisés, fala-nos tu, ser o nosso intercessor. Porque aquele sistema sacrificial ainda era imperfeito. Porque a morte de animais não pode ter completa eficácia em si, mas somente aquilo que ela representa. O homem se purifica, mas ainda tem medo de Deus. O homem se purifica, mas ainda é pecador. Purificação, restauração diante de Deus, mas ainda tem medo. Essa é a mesma estrutura das bem-aventuranças. Eu queria que você voltasse para o texto de Mateus, capítulo 5. Dr. Martin Lloyd Jones, comentando esse texto, ele nos propõe uma imagem para as bem-aventuranças. Ele diz que essa sequência de beatitudes do Senhor são como que uma montanha. As primeiras 3 beatitudes nos levam ao início dessa montanha, o subir da montanha. A quarta é o cume. Da quinta em diante, nós vamos descendo para o outro lado dessa montanha. Portanto, em cada beatitude inicial, há uma comparação com a final e no meio, um ponto de princípio. Perceba comigo. Verso de número 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Agora, o verso 7. Bem-aventurados os misericordiosos. Veja como a primeira bem-aventurança, ou seja, o primeiro pé que você coloca na subida desse monte, tem tudo a ver com o primeiro pé que você coloca na saída. Olha, eu sou humilde, ou seja, eu sou pobre de espírito, eu nada tenho. Consciente da minha pobreza, consciente da minha humilhação, eu não posso deixar de ser misericordioso com o erro do outro. Ou seja, o primeiro passo que eu dou é o mesmo passo que eu vou dar na saída, agora não mais comigo, mas com o meu próximo. Eu sou miserável, meu irmão também é. Eu quero perdão, também tenho que perdoar. Agora veja a bem-aventurança seguinte, verso número 4. Bem-aventurados os que choram. Agora o verso 8. Bem-aventurados os limpos de coração. Essa é a bem-aventurança que nós estamos tratando hoje. Ou seja, bem-aventurados os que choram, estes choram por conta dos seus pecados, do seu estado pecaminoso. Quem chora pelos seus pecados é levado a pedido de perdão e, consequentemente, o acesso a esse perdão. Quando eu sou perdoado, o meu coração agora já está limpo. Perceba que os limpos de coração não se limpam, não se purificam, porque é impossível o homem se purificar. Primeiro, na subida do monte, ele foi perdoado, chorou pelos seus pecados, e agora
ele tem um coração limpo. Versículo 5: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Agora, versículo de número 9: bem-aventurados os pacificadores. Perceba, eu sou manso porque eu percebi toda esta construção. Eu nada tinha, chorei pelo meu pecado e fui perdoado. Não posso ser bravo, eu preciso ser manso, porque nada foi por minha conta ou pela minha força. Diante disso, eu sou levado não só à mansidão, mas também a ser um pacificador. Qual é então o cume desse monte? Qual é o centro dessa mensagem? Verso número 6: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Veja, a minha ânsia por justiça, que não é justiça própria, mas é a justiça de outrem. Essa fome e sede de justiça, a promessa é: ela vai ser saciada. Eu já estou consciente da minha natureza, eu chorei pelos meus pecados, eu me tornei manso. Agora eu tenho fome e sede de justiça. Descendo na montanha, eu chego até o último ponto. Verso número 10: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão dos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Veja, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Qual é a justiça? Logo no verso seguinte: bem-aventurados sois quando por minha causa. Cristo está dizendo: eu sou a justiça. Aqueles que têm fome e sede de justiça alcançam a saciedade da justiça em mim. Cristo é o cume do monte. Você só sobe o monte se você primeiro for perdoado, você chorar pelos seus pecados, se tornar manso. E aí, quando isso é tratado no seu coração, agora você é pacificador, agora você é puro de coração, agora você realmente tem justiça. A pureza do meu coração me leva a perceber a glória de Deus. Outro ponto nesse texto, versículo número 8, tem a ver com a especificação do local onde a pureza ou a limpeza deve acontecer. O texto diz: bem-aventurados os puros ou os limpos de coração. Por que será que a Bíblia fala sobre o coração? Ora, o coração é a fonte dos nossos desejos, das nossas vontades, das nossas emoções, de todo o nosso ser. A Bíblia ensina que o coração é a completude do homem, é o homem por inteiro. Portanto, tratar o coração é tratar todo o homem, é tratar a essência do homem, a natureza do homem. Se você não for limpo de coração, ou seja, se você não for limpo na sua natureza, o que lhe resta é farisaísmo. Se você for limpo exteriormente, você pode ser comparado àquilo que o Senhor Jesus disse dos fariseus: vocês são sepulcros caiados. O que o humanismo tem feito na nossa época, irmãos, tratando do pecado humano, é como que uma imagem parecida de um defunto muito bem maquiado. Você trabalha um problema do homem somente pela atitude, ou seja, somente pelo exterior. A pessoa é ansiosa, você trata de regular as suas atitudes para que aquela pessoa pare de demonstrar ansiedade. Mas nunca vai parar de ser verdadeiramente ansiosa. Por quê? Porque não tratou o coração. Só quem trata o coração é o Senhor. A perspectiva da pureza, ela vem na completude do homem. Não é só o espírito, nem é só o corpo. É o homem por inteiro. Agora, o que é pureza de coração?
O vocábulo que é utilizado no texto grego, no texto original, para pureza, diz respeito a algo que não tem mistura. Ou seja, algo que é puro, algo que não há adulteração, algo que não tem mistura alguma. Ser puro ou ser limpo de coração é ser plenamente puro, ser plenamente limpo, não limpo em partes. Diante dessa verdade, irmãos, será que alguém pode alcançar a verdadeira pureza de coração? Essa é uma pergunta lícita, porque se Deus disse que eu preciso ser limpo de coração para ver Deus, será que eu consigo ser realmente limpo, sem misturas no coração? Existem alguns teólogos, principalmente do século XIX para cá, que advogam que o homem pode ter um coração verdadeiramente limpo a ponto de parar de pecar. Alguns usam o texto de 1 João capítulo 5, verso 18. Em algumas traduções, irmãos, esse texto, no capítulo 5 da primeira carta de João, diz o seguinte: sabemos que o que é nascido de Deus não peca. E aí, porque o que é nascido de Deus não peca, subentende-se que o homem pode chegar a uma pureza de coração a ponto de não mais pecar. As traduções revistas e atualizadas já trazem não mais uma tradução literal, mas uma melhoria nessa tradução para evitar esse equívoco. Aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Boa tradução, inclusive. Porque o mau entendimento da gramática do texto original leva a uma heresia. Veja como isso é sério. Um verbo no presente, na língua original, não tem a ver apenas com uma situação única e passada, completa. Ele tem a ver com algo que está acontecendo. Portanto, a revista atualizada nos traz realmente uma boa tradução, porque aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Não é que ele não peca, é que ele não vive na prática do pecado. Daí, irmãos, nós fazemos uma distinção de pureza. A pureza perfeita é a pureza de Deus. Ele é completamente puro. Não há mistura no ser de Deus. Ele é puro, santo. Mas e a pureza do homem? A pureza do homem tem misturas. A pureza do homem, mesmo do justo, ela ainda é misturada, ela é manchada pelo pecado. A grande diferença, irmão, da pureza de um homem ímpio, que aparentemente é puro, para a pureza do crente, daquele que foi restaurado do coração para o exterior, é que este que foi restaurado por Cristo, ele é sincero na sua pureza. Veja comigo, Mateus capítulo 6, como o Senhor vai trabalhar a questão da sinceridade e da hipocrisia. No início do capítulo 6, Jesus disse que vai falar sobre justiça. Justiça sincera e justiça hipócrita. Ele começa a falar sobre alguns casos. No caso de dar esmola, como se deve dar esmola? Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. Faz isso para ti mesmo, que a tua mão esquerda não veja o que a direita fez. Quando você for orar, ainda no capítulo 6, verso 5, e quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Todos esses textos estão dentro ainda do Sermão do Monte. Como jejuar? Verso 16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Dentro do sermão do Senhor, ele começa a demonstrar que há uma diferença entre o coração limpo, mas ainda pecador, e um coração pecaminoso que tenta se demonstrar limpo. Os dois erram, mas um tem sinceridade, busca sinceramente a verdade.
rápido parênteses, irmãos, para que nós não entendamos mal o que é sinceridade. Algumas pessoas chegam ao ponto de confundir sinceridade com pureza. Então chegam a dizer: os espíritas, os muçulmanos, eles buscam a Deus e são sinceros nisso, então nós devemos respeitar tal sinceridade. Mas a Bíblia não fala sobre isso. Não é sinceridade por sinceridade. Olha, o critério divino para a pureza de coração não é a sinceridade, mas a sinceridade unida à verdade. Olhamos um culto que não segue o padrão bíblico, você duvida que aquelas pessoas não são sinceras. Você tem alguma dúvida que aquela pessoa que fica rodopiando no meio da igreja, ela não está fazendo aquilo de maneira sincera? Se ela não se arrepender, ela vai sinceramente para o inferno. A questão não é sinceridade do coração apenas. A questão é sinceridade lastreada pela verdade. Porque pureza de coração só é verdadeira quando ela é purificada pelo próprio Deus. E Deus não purifica o coração de ninguém para prestar falso culto. É necessário ser sincero, é verdade. Mas só sinceridade não diz que você é uma pessoa verdadeiramente limpa e pura de coração. Nós percebemos que o querer ver a Deus também foi uma questão tratada em Gênesis capítulo 3. O querer ser igual a Deus. Lá, o homem a mulher inicialmente recebeu a proposta de Satanás de ser igual a Deus. Mas há uma diferença entre ser igual a Deus, conforme Adão e Eva queriam ser, e ser igual a Deus conforme a proposta que Jesus está nos dando, de ver Deus. Primeira carta de João, capítulo 3, os convido a abrir. Primeira carta de João, capítulo 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Tem alguns pontos que João está nos dizendo. Primeiro, ele diz: de fato, nós somos filhos de Deus. Ou seja, não há dúvida que nós somos filhos de Deus. Mas à medida que Ele nos ensina essa verdade, vocês são filhos de Deus, Ele diz: mas há um fator que ainda não se consumou. Amados, agora somos filhos de Deus, verso 2, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ora, mas nós não somos filhos de Deus como ainda não se manifestou. Essa tensão entre nós já somos filhos, mas ainda não completamente, nós já somos puros, mas ainda não completamente. Ele vai dar a resposta para o que é verdadeiramente ser filho de Deus. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Vejam que o segundo ponto que João está nos levando. Primeiro, nós somos filhos de Deus, mas ainda há um quê de espera. Mas quando essa espera for consumada, quando tudo isso se realizar, o fim é justo e verdadeiro. Quando nós estivermos diante dele, nós vamos vê-lo, porque nós vamos ser como ele é.
Aqui está a resposta do que é ver Deus. O que é de fato querer ver Deus? É querer ver a fisionomia de Deus? É querer pegar em Deus? É sentar no colo, como algumas músicas dizem? Ver Deus é ser como Ele é. Agora, mas aqui parece que encontramos um problema. Se querer ser igual a Deus é de fato algo verdadeiro e justo, e no último dia nós estaremos diante dele e o veremos como ele é, porque estaremos à semelhança dele, porque Adão e Eva foram punidos por querer ser igual a Deus. Há uma diferença muito grande. Thomas Watson diz nos seus comentários sobre as bem-aventuranças que há uma distância muito grande entre o querer ser igual a Deus de Adão e Eva e o querer ser igual a Deus ensinado pelo Senhor Jesus. Este falado aqui por João é querer ser igual a Deus de uma maneira, lá de outra. Adão e Eva quiseram ser igual a Deus em uma instância que não é lícita. Eles foram colocados diante de uma propositura de ser igual a Deus em sua onisciência. Vocês querem conhecer o bem e mal? Vocês querem ser igual a Deus? Comam do fruto. Ou seja, era de um atributo que não é comunicado ao homem. Por isso que é pecaminoso. Deus não disse que nós vamos ser iguais a Ele em onisciência. Quando Deus diz algo e você faz, é punido. Agora, quando Ele diz algo muito semelhante, aparentemente muito semelhante, Ele diz: vocês querem ver Deus, vocês precisam ser igual a Deus. Mas aqui há um distintivo. O atributo é diferente. Não é onisciência. João está nos ensinando a ser igual a Deus em santidade. Você quer ser igual a Deus? Seja igual a Deus em santidade. Ainda citando Thomas Watson, ele diz: você quer ser igual a Deus por ter um ser? Ora, as pedras também têm. Você quer ser igual a Deus como as estrelas que se movem? Você quer ser igual a Deus por isso? As estrelas fazem isso. Você quer ser igual a Deus por ter conhecimento, por buscar conhecimento? Até Satanás tem conhecimento. Só uma forma lícita de ser igual a Deus: querer ver Deus, buscar ser igual a Deus em santidade. Essa semelhança que o Senhor nos propõe de sermos iguais a Ele, ela nos faz refletir o caráter de Deus, quem Ele é. Os ímpios vão ver como que um espelho, mas ainda citando o mesmo autor, ele diz: como refletir a Deus num copo sujo, num espelho empoeirado. Para ver Deus e para refletir Deus, você precisa ter um coração limpo. Não apenas as atitudes exteriores, mas o coração. Deus preza tanto por isso que os salmistas fazem questão de falar sobre a pureza de coração. Veja comigo, Salmo 139. Versos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece
o meu coração. Senhor, não conhece as minhas atitudes, porque até os homens veem as minhas atitudes. Conhece o meu coração. Sonda, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esse pedido que você tem que fazer ao Senhor. Sonda o meu coração, Senhor. Vê se há no fundo do meu coração algum caminho mau. Eu quero ser igual ao Senhor. Eu quero viver como o Senhor nos ensina. Isso só é possível quando nós nos tornarmos cada vez mais a semelhança de Deus. 1 João deixou algo no ar. Ele disse que nós somos filhos de Deus, mas isso ainda não se manifestou completamente. Mas que quando isso se manifestar, nós seremos como Ele é e veremos a Deus. Quando isso vai acontecer, irmãos? Há um salmo na Escritura que nos dá essa imagem perfeita do ser igual a Deus e da consumação dessa promessa. Abra comigo no Salmo 24. Salmo 24. Ao Senhor, aqui no verso 13, irmãos. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Eis que obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Veja a primeira verdade que o Salmo nos traz. Começa com uma pergunta, questionando sobre quem vai chegar, quem vai subir o monte de Deus. E a ideia de quem vai entrar nos céus, né? Quem vai se chegar e ver Deus. Ele diz, só há uma possibilidade: aquele que é puro de coração, aquele que é limpo de coração. É exatamente a mesma estrutura do Senhor Jesus Cristo nas santas bem-aventuranças. Você é limpo de coração, você vai ver a Deus. Ele diz, mas essa geração, eles já não estão diante de Deus, eles o buscam. Ou seja, é exatamente o mesmo pensamento de João. Eles já são filhos de Deus, mas ainda falta se manifestar algo. Eles buscam, mas eles ainda não têm tudo. E se agarram na promessa. Quando isso vai acontecer? O mesmo Salmo responde. Verso 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. O salmista está dizendo o seguinte, irmãos: a geração dos que buscam a Deus, os que têm um coração limpo, vão ver a Deus. Como? E aí parece que ele faz uma ruptura na história. Ele divide o salmo ao meio. Começa a falar de outra cena. Ele começa a descrever a imagem de um general de guerra chegando ao palácio. E como se naqueles muros dos palácios houvessem alguns soldados, e eles procuravam saber quem era aquele homem
os anjos dizendo: quem é o Rei da Glória? Quem é este ser todo-poderoso? E aí um anjo responde ao outro: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. E aí as portas se levantam. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. As portas se levantam. Cristo entra na glória. Os seus inimigos todos presos, derrotados atrás. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estiver com o Rei da Glória. Cristo, os inimigos presos e derrotados, e a igreja do Senhor entrando na glória, com um coração puro e limpo. Para quê? Para ver a Deus. Agora nós não vemos, mas um dia seremos como Ele é. Não em onisciência, mas em santidade. Não em onipotência, mas em pureza, em santidade. Quer ver Deus? Quer ver a glória de Deus? Busque ser como Ele é, em santidade. As lições finais desse texto nos levam a meditar em aplicações práticas para a nossa vida. Em primeiro lugar, a pureza de coração ela não pode ser produzida pelo homem. É impossível. O coração do homem é um lugar onde o homem não manda. O coração do homem é a sua natureza e o homem não pode mudar a sua natureza. Se Cristo não mudar o seu coração, se Ele não limpar o seu coração, se você não for verdadeiramente constrangido pelos seus pecados, a ponto de chorar por eles e clamar por perdão, a outra verdade, daquela montanha traçada, não vai ser possível. Ou você chora pelo seu pecado, ou você nunca vai ser limpo de coração e, consequentemente, nunca vai ver o Senhor. Nunca vai ser pelas obras, somente pela graça de Deus. Se você já tem o coração limpo, eu sei que a grande maioria daqui já tem. Todos nós precisamos zelar por esse coração. Não sujá-lo. E sujar o coração, irmão, não entenda que vem apenas do exterior, mas do interior. Mateus capítulo 15 diz que todo adultério, que toda fornicação, que todo mal, que todo furto procedem do coração, porque é dele que o homem é contaminado, é nele que o homem é contaminado. Nós devemos zelar pelo novo coração que nos foi dado. Não um coração mais de pedra, mas um coração de carne. Devemos zelar para que esse coração seja cada dia mais purificado. O início da obra foi completamente do Senhor, Ele já nos purificou. Mas há uma responsabilidade do homem em purificar o coração diariamente. Nosso pedido é que Deus nos ajude nessa difícil tarefa. Por fim, se você perceber um erro de um irmão seu, se você olha para o seu irmão e vê que ele pecou, de verdade, nossa orientação não é que você se cale com o erro, mas que você se lembre que Cristo morreu para limpar o coração daquela pessoa, para limpar o interior e o exterior, o coração e a reputação. Se você percebe um erro, não esmigalhe o coração do seu irmão. Tenha paciência. Tenha paciência com o erro do seu irmão.
Porque saiba que ele mesmo caído, se ele é crente de verdade, sujo, caído no pecado, se ele é alguém por quem Cristo morreu, um dia ele se levantará. E quando ele apresentar a si mesmo, aquela pessoa que faz parte da sua noiva, ele diz em Efésios que ele não vai apresentá-la suja, mas pura, santa e imaculada. Não vai ser você que vai macular a reputação da igreja do Senhor. Não vai ser você que vai macular a honra e a pureza de alguém por quem Cristo morreu. Sejamos mansos, misericordiosos, humildes, para que a justiça seja feita em nós e também no nosso mundo. Deus nos ajuda a termos um coração puro. Nos convida a ficar de pé. Vamos orar. Deus eterno, ao ouvirmos a Tua palavra, Senhor Deus, nos enchemos de tremor e temor, como o coração dos nossos irmãos diante daquele monte. Ao ouvirmos essas verdades, é como se os mesmos trovões e relâmpagos estivessem diante de nós. Não somos puros, Senhor Deus, sabemos disso. Somos miseráveis pecadores. Suplicamos a Ti, Senhor Deus, diariamente por perdão. Aguardamos na Tua justiça. E pedimos que o Senhor nos auxilie, para que cada dia tenhamos um coração um pouco mais purificado. Porque sabemos que essa obra não depende de nós somente, mas do Senhor. Aqueles que ainda não Te conhecem, Senhor Deus, que não conhecem ainda, que querem de alguma forma ser igual ao Senhor, não deixa, Senhor Deus, que eles busquem ser igual a Ti em onisciência, em sabedoria, porque entender doutrinas, entender um conjunto de doutrinas não é o todo do Evangelho, não é o todo do nosso propósito, mas esse conjunto de doutrinas deve nos levar à humilhação, ao choro e à limpeza de coração. Nos ajuda, Senhor Deus, a tratar esta palavra como ela é, palavra do Senhor, para que um dia nós possamos Te ver como Tu és. Que neste dia sejamos como o Senhor, santo. Em nome do Teu Filho nós choramos. Amém.